E Jesus, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 9. Seja bem-vindo. Se inscreva no canal. É a segunda vez que estou lendo a Bíblia toda. Nós estamos lendo e explicando. Não é apenas leitura, por isso é um pouco mais demorado, mas a live de cada capítulo leva em média 17 a 20 minutos. Alguns passam um pouquinho, dependendo do tamanho do capítulo. Mas aqui estamos sempre às 9 e às 17 horas, cada horário desse com um capítulo. Vamos que vamos, sem mais delongas. Opa, não é aqui não, pastor João Neres, é aqui, vamos lá. Lendo e explicando Mateus capítulo 9. Esse é o nosso cronograma. Nós vamos ler a Bíblia toda. Se você não leu ainda, vamos ler comigo aqui, em nome de Jesus. Mateus 9:1. Entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Bem, os outros evangelistas dão mais detalhes desse paralítico, dizem que furaram o telhado. Mateus não conta isso. Cada evangelista narra o que viu, né? Aqui é genérico, só diz que trouxeram um paralítico, não diz como ele chegou a Jesus, né? Os outros evangelistas, Marcos e Lucas, vão dizer que abriu o telhado e desceu pelo telhado. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Aqui ele vai arrumar um problema com os fariseus, porque ninguém pode perdoar pecados, segundo o ensinamento judaico, senão Deus. Mas ele é o Filho de Deus, e eles não o conhecem ainda. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, ei, murmurador, Jesus conhece os seus pensamentos. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer: perdoados te são seus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. Vejam, eles jamais tinham visto um milagre desse tipo, desse quilate, levantar um paralítico. Ainda mais que nós estamos vindo do período interbíblico, que é aquele período das 4 páginas brancas no meio da Bíblia, onde muitos dizem que não houve profecia, nem visão revelada. Aí vai começar com João Batista, preparativo para receber o Messias. Eles nunca viram isso. E eles vão contestar que Jesus diga: perdoados são os seus pecados. Só que Jesus vai curar o paralítico. Aí eles vão ficar com uma pulga atrás da orelha, né? Quer dizer, se ele é pecador, como é que ele tem esse poder para curar, né? Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E agora, fariseus? E a multidão, deixa eu ver se eu estou certo. Sim, aqui, 8. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Sim, aqui era Jesus Cristo, homem. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Bem, esse é o nosso Mateus, esse é o escritor do Evangelho de Mateus. Ele era publicano, cobrador de impostos. Ninguém gostava de publicano. Quem gosta de imposto, né? O leão só vem para nos degolar, né? E ele cobrava imposto do judeu para entregar aos romanos. E o publicano ficava com a parte. Então ele era odiado. Mas Jesus chama esse homem para ser um dos seus discípulos e um dos 12 apóstolos. Jesus chamou pescadores, chamou Simão Zelote e chamou aqui também esse
publicano chamado Mateus. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Eita coisa gloriosa, olha aí. Tem gente que acha que tem que chamar todo mundo para a igreja. Acontece que a igreja é uma bênção, é um lugar de adoração, mas ela limita muito o pecador. Primeiro, muitos têm que estar de gravata, outros de paletó, com certas vestimentas. E às vezes o pecador está de bermuda, mas ele está querendo ouvir uma palavra. Às vezes a mulher está mal vestida, é uma prostituta que está na rua, mas aquele lugar santo não pode recebê-la. E Jesus, então, ele vai ao pecador. Olha que estratégia, ele chamou um pecador. E agora esse pecador disse, olha, o mestre, esse Jesus que está pregando por aí, me chamou para ser um discípulo. E os outros disseram, sério? E eu vou receber lá em minha casa hoje, um jantar. Venham todos. Eita glória! Olha aí, estavam sentados a ele muitos, não eram poucos, muitos publicanos e pecadores. Esses detalhes da Bíblia que nos fascinam. Muitos publicanos e pecadores sentados com Jesus. E os fariseus, gente, fariseu só serve para uma coisa, para murmurar. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Não seja fariseu. Fariseu só faz perguntas e contesta tudo, né? E critica e murmura. Jesus, porém, ouvindo isso, disse, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Olha, que hipocrisia, eu vim justamente chamar os pecadores, então eles não estão lá no templo. Eles estão aqui na casa do Mateus. Mateus vai ser um dos meus, e certamente entre os seus amigos eu vou ganhar alguns. Que maravilha! Ide, porém, e aprendei, fariseus, escribas, religiosos hipócritas. Aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Entendeu, fariseu? Então chegaram ao pé dele os discípulos de João. Aqui é um outro episódio. O fariseu foi embora, ficou com raiva. Tchau, fariseu. Até a próxima. Chegaram agora os discípulos de João. João aqui é João Batista, dizendo, por que jejuamos nós e os fariseus também, aqueles que o senhor acabou de dar uma dura aí, foram embora. Jejuamos muitas vezes, os teus discípulos não jejuam. E disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Eu já discuti muito na internet, já perdi muito tempo com fariseu, com hipócrita, com escriba, com herege. Eu discutia com eles todos. Hoje não perco mais meu tempo. Meu tempo é dedicado em ler e explicar a Bíblia Sagrada e a quem quer aprender a palavra. Então eu não perco tempo discutindo com esses hereges. Mas eu tinha um amigo da época das caminhadas no quartel, ele já dorme até no Senhor, na época da pandemia ele foi um dos primeiros que se foi, mas ele era de uma linha muito liberal, e ele dizia que não tinha mais jejum no Novo Testamento, porque Jesus fez todos os sacrifícios por nós. Mentira! Mentira, isso é heresia. Jesus, o próprio Jesus está dizendo que quando ele e o esposo for tirado, então jejuarão. Paulo disse em jejuns muitas vezes. Jejum é uma arma infalível. Aliás, eu tenho aqui no canal uma aula de 40 a 50 minutos. O tema é jejum, uma arma infalível. Tá? Então, jejuarão. Tem jejum na nova aliança. O sacrifício que Jesus fez pela salvação nada tem a ver com o sacrifício do crente de jejuar, de orar, de fazer uma campanha, fazer um jejum conforme as suas possibilidades. Tem uns que fazem de 12 horas, outros fazem de 24, né? Outros fazem de 10 dias, de 21 dias, outros fazem com jejum de Daniel, né? com legumes, outros fazem intercalado, em horários específicos, né? Mas cada um no seu estilo faz o seu propósito e jejuarão. Versículo 16. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura.
Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. Assim ambos se conservam. Jesus está chamando eles de odres velhos. Jesus está com uma mensagem nova, vinho novo. O vinho novo é melhor, título de um livro maravilhoso que eu indico para vocês, né? No normal, o vinho antigo que é bom, né? Mas para Jesus e no Evangelho, no reino de Deus, o vinho novo é melhor. O vinho que Jesus transforma, é mensagem nova, é revelação nova. Jesus está dizendo para ele: vocês não suportam esse ensinamento, que vocês são odres velhos, estragados. Dizendo-lhe essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Veja, enquanto o escriba, o fariseu, o religioso, o sacerdote era incrédulo, um chefe, um homem de autoridade, um homem que não era religioso, está crendo que a sua filha pode ser ressuscitada. E Jesus, levantando-se, o seguiu, ele e os seus discípulos. Olha que interessante. Jesus não negava atender, ir na casa. Jesus gostava disso, socorrer. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou a orla da sua roupa. Veja, aqui não diz o nome, fala chefe, mas isso aqui é o Jairo. E essa menina que está morta é a filha de Jairo. Nós temos bem explicado lá em Marcos, de forma diferente, né? E eis que uma mulher que padecia de fluxo de sangue há 12 anos, chegando por trás, tocou-lhe na sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar sua roupa, ficarei sã. Enquanto o fariseu, enquanto o escriba, enquanto o falso religioso está criticando, o chefe está crendo e a mulher do fluxo de sangue está crendo que pode ser curada. Aleluia. Enquanto os falsos religiosos rejeitam a nossa mensagem, né? Não precisa aprender Bíblia, porque acha que já sabe demais. Nós estamos atendendo os Jairos e as mulheres do fluxo de sangue. Aquelas que estão se esvaindo, que já deram tudo, estão desfalecendo, mas vão tocar em Jesus, e ao invés de Jesus ficar imundo, ela é que vai ficar curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Diga glória a Deus. Aleluia. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, era Jairo aqui, e vendo os instrumentos e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Nesse tempo aqui, meus amados irmãos, meu amigo João Cardoso está aqui todos os dias na live, minha amiga Inácia, minha irmã Lúcia, lá do Ceará, e outros, irmã Vera Lúcia. Irmã Vera Lúcia, na primeira série da live, foi a que mais esteve presente. Jovem Alencar também, na primeira série, participou de quase todas as aulas. Veja que interessante, Jesus manda sair todos os músicos, porque nessa época eles pagavam as carpideiras, estava todo mundo ali chorando, choro de crocodilo, estavam só imitando, estavam só fazendo teatro. Jesus disse: manda tirar todo mundo, a menina dorme. Eles começaram o quê? A rir. Eles não estavam chorando? Pois é, começaram a rir. Prova que era choro teatral. E logo que o povo foi posto fora, opa, olha aí, vírgula, logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus. E pondo-lhe, e pegou-lhe, perdão, trocar esse óculos, João Neves. E pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Vou ler de novo esse versículo, porque isso aqui é maravilhoso, olha só. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus. Jesus não entra para fazer o milagre enquanto os incrédulos estão na casa.
A menina não levanta enquanto tem ali falsos choros, lágrimas de crocodilo, pessoas pagas, teatro. Se você faz um culto, teatro, você pode chorar, você pode dançar, você pode fazer tudo. Se for teatro, não é o teatro que agrada a Deus. Se for teatro no sentido de falso, de fake news, Jesus não recebe. O povo foi posto fora, entrou Jesus. Quando os incrédulos saem, Jesus entra, diga aleluia. Pegou-lhe na mão e a menina levantou. E espalhou-se aquela notícia por todo o país. Jesus está começando a ficar famoso. Aleluia. Por todo o país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos. Falei que Mateus vê tudo? 2? Eu não sei. Mateus via mais que os outros, né? O outro evangelista diz que é um cego. Mateus diz que são 2. E partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. 16 minutos, pastor João Délio, vamos prosseguir? 28. E quando chegou a casa, os cegos aproximaram-se dele. Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram eles: sim, Senhor. Aleluia. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou, dizendo: olhai, que ninguém o saiba. Nós temos que entender que são muitas histórias. João, no final do Evangelho, diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez, nem todos os livros do mundo caberiam. Tá bom? Então Mateus viu coisas, Marcos viu coisas, e os 4 evangelhos existem justamente por isso, porque tem narrativas diferentes. Nós aproveitamos cada uma delas. Mas, tendo eles saído, os cegos, os ex-cegos, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Jesus disse: fique calado. Eles não aguentaram. Um milagre desse, né? Eu era cego, agora vejo. Eles saíram divulgando, botaram em todas as redes sociais. E, havendo-se eles retirado, trouxeram ali um homem mudo e endemoniado. Esse era o problema, né? Mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal vimos em Israel. Isso mostra que tem enfermidades que estão ligadas a uma opressão maligna. Olha aí, e expulso o demônio, falou mudo. Então o demônio impedia ele de falar. Que poder terrível, né? Mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo e nós temos também essa autoridade para expulsar os demônios. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Ah, hipócrita, infeliz. É por isso que Jesus vai chegar lá no capítulo 23 e vai descarregar tudo de uma vez só. Jesus está deixando os fariseus de lado. Jesus está igual a mim, não discute mais com nenhum herege na internet. Mas quando chegar no capítulo 23, Jesus vai dizer assim: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Escribas, fariseus, hipócritas, sepulcros caiados. Aí Jesus desce a lenha, né? É porque eles perturbam Jesus o ministério todo. Olha aí. Chamou Jesus de endemoniado. Diz que Jesus expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios, ou Beelzebu. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu gosto de Jesus porque ele lia e explicava a Bíblia Sagrada. Ensinar na sinagoga era ler e explicar. E, vendo as multidões, olha o versículo que nós começamos, e, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Assim estão muitas pessoas, assim estão muitas multidões, andando para lá e para cá. Tem um hino chamado Rosa Vermelha que diz: olhando esse mundo ele viu grande multidão,
andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa sangrando, esvaindo sem dor, perdendo a cor. Foi gravado por Luiz de Carvalho, mas a cantora original é Isabel Pacheco. Essa é do meu tempo. A Rosa Vermelha. Pesquise aí na internet e ouça essa música linda. Eles andavam como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, Jesus disse aos seus apóstolos e os que estavam com ele, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Eu preciso de ajuda. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus está interessado em que a seara do Senhor seja preenchida. Aqui tem a nossa irmã Lúcia, lá do Ceará. Dizem, irmã Lúcia, que todo obreiro do Senhor é cearense. Mas é cearense com S aí. Porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, seja um cearense com S. Seja um obreiro na grande seara do Mestre. Vamos ler a Bíblia toda? Já lemos aí, de janeiro para cá, né? Nessa brincadeira já estamos com 4 livros lidos e estamos paralelamente lendo mais 2, que é Gênesis e Mateus, nesse momento, né? Que pessoas vão assistir essa live em outros tempos, em outras eras, talvez até quando o pastor João Nery já estiver na eternidade. Mas nesse momento nós estamos lendo esses 2 livros, um de manhã às 9 e outro às 17 horas. São 2 horários da live, 9 da manhã e 17. Hora do café da manhã, hora do café da tarde, bênção. E hoje nós lemos Mateus, lendo e explicando Mateus capítulo 9. Senhor Deus, abençoe o teu filho, a tua serva que dedicou esse tempo para assistir esse conteúdo da tua palavra. Que o Senhor abençoe poderosamente. Que nos livre, Senhor, dos fariseus, dos hipócritas, e que nos abençoe para que nós possamos ir na casa do Mateus, dos publicanos e pecadores, e levar para eles palavra de bênção, pois não são sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Que assim seja. Eu oro também pelo Brasil, e oro pela cidade de Jerusalém, a cidade situada geograficamente no centro do planeta Terra e desenhada na palma das tuas mãos. Eu oro pela paz de Jerusalém, em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Nery com mais alguém. Paz seja convosco.